Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula de português desse segundo bimestre. Então hoje a gente vai trabalhar com a nossa revisão. Eu vou pincelar em alguns pontos mais importantes com vocês, de todos os conteúdos que a gente viu. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, acompanhe aí com o seu livro ou vai já marcando quais são as informações mais importantes que eu vou falar aqui para vocês. E no final, então, desse mesmo vídeo, a gente vai ter também uma revisão de produção de texto, tá? As duas disciplinas ficaram juntas aqui nesse vídeo. Vamos lá, então. Começando pelas variedades linguísticas. Vocês lembram o que são as variedades linguísticas ou como elas ocorrem na nossa língua, né? Pois bem, a nossa língua ela está em constante movimento, já que é usada por diferentes pessoas, diferentes falantes que vivem em contextos diferentes, tanto situações sociais como as situações comunicativas. Então, se é algo mais formal, se é algo mais informal, tudo isso acaba influenciando, então, nessas variedades, tá? Essa dinâmica, né, do nosso idioma mostra que a língua ela tem que ser um pouco flexível para acompanhar, então, essas mudanças que ocorrem tanto no tempo ou quanto no espaço que estão aqui na nossa sociedade. Esse dinamismo da língua também possibilita aos falantes ampliar o seu vocabulário, ou seja, com a criação de novas palavras ou a aquisição de outras palavras, né, que derivam de palavras pré-existentes ou até mesmo palavras de outros idiomas, e acabam atribuindo novos significados a esses vocábulos, ok? Também não podemos esquecer que a língua é um sistema construído socialmente, ou seja, todos os falantes dessa língua precisam desse conhecimento mútuo para que eles se entendam, certo? Então, se você cria uma palavra nova e tenta utilizá-la para se comunicar com alguém que não tem o conhecimento daquela palavra, talvez haja aí um erro de comunicação, né? Os dois falantes precisam ter, então, esse conhecimento compartilhado, que são os signos da língua, né? Bom, como que funciona, então, essa aquisição da língua, né? Nós, desde criança, aprendemos com os nossos pais, com as pessoas que conviveram com a gente, sobre a comunicação. Então, antes de falar, você aprendeu a se gesticular, você aprendeu a soltar grunhidos, digamos assim, né? Alguns ruídos, sons que já demonstravam que você queria expressar algo. Logo depois desses sons, que são os balbucios que ocorrem lá na sua infância, você começa então com a fala, né? A maioria, então tá dizendo aqui, ó, a maioria das crianças, logo nos primeiros meses de vida, começam a balbuciar alguns sons. Aos poucos vão se apropriando do vocabulário e os sons vão se transformando em palavras, expressões e até chegarem às frases completas. Lembrando que nós adquirimos a língua na nossa infância, mas a escrita, ela só é adquirida lá mais pra frente. Geralmente quando a criança começa a frequentar a escola, é quando ela aprende então a escrita. Então, primeiro nós temos a aquisição da língua e depois, então, nós temos a aquisição da escrita. Aí, ocorre também na nossa língua, né, no nosso idioma e também em outros idiomas, o tal do preconceito linguístico. Bom, o preconceito linguístico é quando alguém ouve a expressão linguística de uma pessoa e acaba julgando-a como errada ou como incorreta, né? Às vezes pelo sotaque, às vezes pela expressão, às vezes pelo modo de se expressar, se está utilizando uma conjugação errada. E, enfim, se a pessoa não utiliza o plural nas frases, acaba acontecendo o preconceito linguístico quando você considera que a pessoa está falando de uma maneira errada. Mas, na verdade, a gente vai ver aqui, mais uma vez, como a gente já viu lá na aula de preconceito linguístico, por que isso ocorre e como a gente pode evitar isso também. Bom, a principal função da língua não é a possibilidade de estabelecer a comunicação com o outro? Claro que é. A língua serve para a gente se comunicar, certo? Por esse motivo, os falantes arranjam e rearranjam a linguagem de acordo com o contexto e as situações comunicativas. Dessa forma, as variantes linguísticas, tá? Ou seja, a variedade da língua, jamais devem ser rotuladas como formas erradas. Tampouco a pessoa deveria ser estigmatizada, ou seja,
deixada de lado ou até mesmo ridicularizada pela variedade linguística que se está sendo utilizada, né? Pela pronúncia, enfim. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, tá certo? Muito bem, agora vamos então para oralidade e escrita. Bom, a gente comentou, né, na nossa aula de oralidade e escrita que elas são duas faces de uma mesma moeda, por isso a gente tem essa imagem aqui. E muito antes da criação do sistema alfabético, ou seja, da constituição ali de quais seriam as letras do idioma e tudo mais, o ser humano já se comunicava utilizando as palavras. Então, antes das letras, né, da escrita, a gente já tinha então essa oralidade, que era nada mais, nada menos do que a comunicação entre os seres humanos. Mas depois eles perceberam que seria necessário algo que deixasse esses registros mais fiéis ao primeiro discurso. E com isso eles viram então que seria necessário criar a escrita, para que essas mensagens fossem transmitidas de uma forma mais duradoura. A gente já comentou também que na oralidade, ou seja, quando uma história é contada de pessoa para pessoa, de geração para geração, acaba que a gente muda um pouquinho a história. Vocês conhecem a brincadeira do telefone sem fio. Isso é um exemplo prático de como a oralidade pode sofrer modificações com o decorrer do tempo. Você conta a história para alguém de um jeito e a pessoa entende do jeito dela, interpreta e passa a mensagem para frente de uma forma um pouquinho diferente da original. E isso acaba então modificando a mensagem. Por isso é tão importante a escrita. A invenção da escrita possibilitou a materialização das mensagens de uma forma, então, mais duradoura. Se você tem uma história escrita, você vai ler e sempre vai ser aquela mensagem daquela forma com que ela foi realmente escrita, tá? Bom, agora a gente tem esse quadro aqui que mostra um pouquinho das características tanto da oralidade quanto da escrita. Esse quadro é super importante, então se você puder, já marca aí no seu livro, já presta bastante atenção, porque tem várias informações aqui que a gente vai utilizar para a nossa prova e para as nossas avaliações. Então vamos lá. Na oralidade, se estabelece o contato direto com o ouvinte. Então, ouvinte é aquela pessoa que escuta o que alguém está falando, né? Então, nós estamos conversando, ou seja, a oralidade está sendo estabelecida com alguém que está me ouvindo, que no caso aqui são vocês, tá? Já a escrita estabelece o contato indireto com o leitor. Por que aqui seria o contato direto e aqui seria um contato indireto? Bom, o contato direto da oralidade é porque logo que o falante está ali fazendo o seu discurso, o ouvinte já recebe essa informação diretamente. Já na escrita, o contato é indireto. Por quê? Porque quando alguém escreve algo, até chegar no leitor, a mensagem ficou ali paradinha no meio, digamos assim. Então, nós temos o escritor, que está lá fazendo o seu texto. Depois, nós temos o texto pronto. E, por fim, esse texto ou essa mensagem chega até o leitor de uma forma indireta, porque não vai direto do escritor para o leitor. Ele passa, então, por essa materialização escrita. Tá ok? Bom, depois nós temos a oralidade como sendo mais dinâmica, aquilo que se renova constantemente. Então a língua, com aquelas modificações que a gente já comentou, ela acaba se renovando, né? Alguns termos acabam caindo em desuso, outras novas palavras são incorporadas ao nosso vocabulário e isso é normal. A língua ela realmente se modifica, principalmente na oralidade. Já na escrita, ela é menos dinâmica e se renova mais lentamente. Então, na escrita, né, a gente acaba tentando utilizar um pouquinho mais das regras, escrever certinho dentro das normas, né, do acordo ortográfico, enfim, e também demora um pouco mais, ou seja, mais lentamente essa renovação, né, porque até uma palavra ser retirada do dicionário, ou então até uma nova palavra ser incorporada ao dicionário, isso leva um tempinho a mais, algo que não ocorre então na oralidade, porque é algo mais
dinâmico, mais flexível, e a gente acaba utilizando ali a palavra no nosso dia a dia, mesmo ela ainda não sendo, por exemplo, considerada uma palavra formal ou oficial, né, da nossa língua. Tá ok? Bom, aí nós temos também na oralidade que ela é inata ao ser humano, ou seja, aquilo que eu contei para vocês, a gente adquire isso logo após o nosso nascimento, né? Então, desde bebê você já começa a se expressar ali com alguns sons e esses sons se transformam em palavras, em frases, enfim, é inata ao ser humano. E a escrita, como a gente já comentou também, ela requer uma aprendizagem formal, ou no âmbito escolar ou no âmbito familiar. Então, você precisa que alguém te ensine a escrever, né? Não é algo que você sozinho descobriu como se faz, tá? Aqui na oralidade nós também utilizamos recursos extralinguísticos, tais como entonação, gestos, expressões faciais e corporais que facilitam a compreensão da mensagem. Bom, isso é mais do que claro nos nossos discursos, né? Se a gente está bravo, a gente fala de um jeito que a pessoa entende que a gente está bravo. Se a gente está feliz, a gente mostra empolgação, né? Até mesmo aqui nas aulas, os professores utilizam muitos gestos, muitas expressões faciais, expressões corporais, e isso tudo acaba adicionando informações nessa mensagem, né? São os recursos extralinguísticos. Só que na escrita, como que a gente pode transferir esses recursos, então, para o papel? Como que a gente vai mostrar a entonação da voz ou até mesmo, né, alguma expressão corporal que demonstre o sentimento do falante? Enfim, na escrita, então, nós temos os recursos linguísticos, que são o vocabulário específico ou até mesmo sinais de pontuação, os acentos gráficos, para que essa mensagem, então, seja compreendida com o maior número de detalhes possível. Ou seja, se o personagem lá, por exemplo, da sua narrativa, se ele está bravo, com aquela escrita você precisa identificar que ele está bravo. E isso tudo com a utilização desses recursos linguísticos, certo? Bom, nós podemos então, na oralidade, também perceber a apresentação de rupturas, repetições, desvios de raciocínio. Então, se você está falando uma frase e de repente você quer mudar o início daquela frase, ou então você esquece o que você estava falando e aí logo depois relembra, ou se alguém traz uma informação a mais no meio do seu discurso, todas essas interrupções e rupturas são comuns, né, no nosso discurso, na nossa oralidade. Mas na escrita já não ocorre dessa maneira, não fica algo natural, precisa ser algo que requer a linearidade, ou seja, se você inicia um texto, você precisa continuar numa linha, né, de raciocínio, ou seja, a existência de uma sequência de pensamento clara e estruturada. Por isso que antes de escrever um texto, né, antes de redigir ali um discurso escrito, você precisa pensar, você precisa planejar, você precisa juntar todas as ideias e colocá-las de uma forma clara, né? Para que então o seu leitor possa receber essa mensagem com a mesma intenção que você tinha ao produzir então esse texto, certo? Bom, nós também temos com a oralidade que nos permite pouco planejamento ou planejamento simultâneo à fala. Isso vai muito com aquela frase que a gente conhece sobre pensar antes de falar. Bom, muitas das vezes, na verdade a maioria do nosso dia a dia, né, a gente acaba não pensando antes de falar. A gente geralmente para pensar quando a gente tem que responder algo mais sério e tudo mais. Ou até mesmo fazer uma apresentação, né? Mas no dia a dia, por exemplo, conversando com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, você não precisa ficar pensando antes de falar. Então esse raciocínio, ele ocorre meio que simultâneo na nossa fala, certo? Assim como eu estou aqui dando aula para vocês. Provavelmente, vocês sabem, né? Os professores todos, eles pensam antes de vir aqui dar uma aula, mas nessa parte mais interativa, digamos assim, mais... enfim, quando a gente está
conversando ou explicando sobre algo do assunto, a gente acaba falando um pouco sem pensar, digamos assim. É algo que já está natural aqui, que vai ser transmitido para vocês. Não é algo que foi decorado, não é algo que ficou ali requerendo muita da atenção para, nossa, eu preciso usar essas e essas palavras. Não, é algo mais espontâneo, né? O que a gente precisa, digamos, tá na escrita. Então, por exemplo, tem um texto que foi embasado, mas na hora do discurso, da oralidade, isso se torna mais natural, tá ok? Já ali na escrita, então, é possibilitado o planejamento, a revisão do conteúdo e a correção de inadequações. Então, por exemplo, num texto escrito, você pode corrigir se há algum erro, né? Se há alguma inadequação da língua. Já na fala é um pouco mais complicado. Uma vez que foi dito, tá dito. E aí você precisa, então, ou voltar atrás naquela fala, ou até mesmo pedir desculpa por algum erro. Mas isso é comum da oralidade. O que não pode ser comum é na escrita, então, que requer, então, esse planejamento, né? Até mesmo essa correção de alguma inadequação utilizada na língua escrita. Bom, nós temos mais um tópico aqui que fala sobre que a oralidade apresenta predominantemente frases mais simples e mais curtas, né? Então é um discurso geralmente mais objetivo, é algo que está querendo realmente transmitir uma mensagem objetiva. Então é algo que você quer dizer para que o seu ouvinte receba, então, essa informação, certo? E aqui na escrita pode apresentar construções frasais mais elaboradas, ou seja, um parágrafo, né, escrito com diversas informações, um pouco da introdução, um pouco do desenvolvimento e a conclusão ali do seu pensamento, da sua ideia, do seu texto. Enfim, na fala, quando a gente vai compartilhar algo oralmente, a gente acaba sendo um pouco mais direto, né, um pouco mais objetivo. Tá certo, pessoal? Essas são, então, as principais características da escrita e da oralidade. Lembrem bem de cada uma delas, tá? A oralidade, então, é o contato direto com o ouvinte, enquanto a escrita tem um contato indireto com o leitor e também todas essas outras características que a gente acabou de ver juntos aqui. Certinho? Bom, vamos seguir, então. Aqui nós vamos voltar um pouquinho com as interjeições e as onomatopeias. A gente viu vários exemplos de charges, né, de tirinhas que utilizam essas interjeições e onomatopeias. E teve algumas pessoas que até na live chegaram a perguntar para mim, prof, mas qual a diferença entre as duas, né? Eu ainda não consegui compreender muito bem, ou então acabou trocando, né? Colocando o que é onomatopeia, classificou como interjeição, o que é interjeição, classificou como onomatopeia. Então a gente vai dar mais uma olhadinha nisso aqui. Vamos juntos ler aqui, ó. Muitas vezes as histórias em quadrinhos apresentam sequências de sons, letras ou palavras que funcionam como pistas para que o leitor complete as informações ausentes do texto com base em suas vivências e conhecimento de mundo. Então, lembram daquela tirinha lá que era do Rio de Janeiro? Que tinha uma parte que estava escrita assim, ó, trim. A gente sabe que por essa escrita do trim, o telefone estava tocando, certo? Então, ele acaba completando informações desse texto. Já as onomatopeias e interjeições são, então, essas representações de sons, ruídos, sentimentos e emoções e são fundamentais para a interpretação desses textos, tá? Que são os textos multimodais, que acabam apresentando ali linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, né? A gente também já aprendeu sobre esses tipos de linguagem e é fundamental, então, que esses elementos estejam presentes ali, para que eles tragam o sentido real do texto, né? A correta interpretação da mensagem. Vamos então à diferença entre cada uma delas. As onomatopeias são as imitações de sons, ruídos e barulhos por meio de palavras, tá? Então, esses barulhos, por exemplo, toque-toque da porta ou até mesmo o trim do telefone, são as nossas onomatopeias. Já a interjeição são as palavras
ou as expressões usadas para exprimir os sentimentos, os estados emocionais, as sensações, né, dos personagens. Então são mais aquelas expressões como tipo, ufa, oh no, enfim, esse tipo de expressões que são mais características dos personagens e não como sons ou ruídos, né, barulhos externos, digamos assim. A gente tem aqui alguns exemplos de onomatopeias. Então a gente tem os sons emitidos pelos seres humanos, que é o kkk, o brrr, que de frio, né? O buá, que é o choro, cough cough da tosse, smack, que é o beijo, aquele que é o z sobre o sono, né? Aí nós temos alguns que são ruídos e barulhos. Clique, que é o som de ligar e desligar, ding-dong, que é o som da campainha. Nós temos fom-fom, que é o som de buzina, toque-toque, som de batidas na porta, trim, que é o toque do telefone, e o tic-tac, que é o som do relógio. Ainda temos outros sons que são os sons emitidos pelos animais, que tem o au-au, que tem o bzzz, cocoricó, grrr, miau e mu. Tá? Então esses são os sons característicos ali dos animais. Todas essas informações também estão no seu livro, você pode olhar com um pouquinho mais de calma depois para relacionar então esses exemplos de onomatopeias ao que realmente são as onomatopeias, tá? Lembrando que as interjeições são aqueles que expressam os sentimentos, as emoções ali do personagem naquele momento. Certinho, pessoal? Vamos para o próximo tópico então. Bom, agora a gente vai passar para a nossa outra aula que foi sobre letra e fonema. Qual que era a diferença mesmo entre as letras e os fonemas? A gente viu um pouquinho sobre os alfabetos, né? O alfabeto das nossas letras mesmo e também o alfabeto de fonemas. A gente trabalhou com alguns deles, mas vamos lembrar o que foi dito naquela aula. Você já sabe que para estabelecer qualquer tipo de comunicação, não basta conhecer as palavras da língua portuguesa. É preciso ir além e compreender as questões ortográficas que a regem. Então, não basta a gente saber as palavras, a gente precisa saber, além do significado delas, também quais são as regras, né, que regem então a nossa língua. Para reconhecer o funcionamento da língua escrita, é preciso entender as leis combinatórias referentes à correspondência entre sons e letras. Então, se a gente soubesse várias palavras soltas, mas a gente não soubesse combiná-las para que elas trouxessem um sentido à nossa mensagem, não valeria de nada, certo? Mas então, com essas leis combinatórias, ou seja, com o conhecimento da nossa língua, a gente consegue então corresponder essas letras e esses sons para os significados de nossas mensagens. Qual é a diferença então entre a letra e o fonema? A letra é a representação gráfica, ou seja, é a escrita, né? E o fonema seria então a representação sonora, que no caso é a letra falada, né? É o som. Então, por exemplo, a letra A, nós temos ela escrita como letra aqui, letra A, mas a representação sonora dela é o fonema A. Eu não preciso escrever, eu não preciso mostrar. Apenas pelo som eu tenho a representação sonora, que é o nosso fonema A. E aqui então nós temos a letra, né? Com essa representação. Certinho? Bom, vamos seguir em frente. Os fonemas representam os sons produzidos pelos falantes. Essas unidades sonoras se agrupam para formar as palavras de determinado idioma. Ou seja, a formação de uma palavra é feita através de fonemas, certo? A quantidade de letras e fonemas de uma palavra podem variar, como é o caso da palavra corra, por exemplo, que tem 5 letras e 4 fonemas. Bom, aí a gente já vai começar a ver um pouquinho sobre aquelas classificações de sílabas, né, que a gente viu. A palavra corra é um exemplo muito bom. Ó, eu já vou utilizar esse A que tem aqui e vou escrever aqui para vocês a palavra corra, para que a gente possa então classificar. Quantas letras nós temos nessa palavra?
Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nós temos 5 letras. E quantos fonemas? Bom, nós temos o CO, que é a junção do fonema do C e do O. Mas aqui no RR, nós temos apenas um som, um fonema. Então, o R e o R juntos, eles não fazem um som separado, eles fazem um mesmo som. Por isso, então, nós temos 4 fonemas. Tá ok? Então, quando nós temos ali, né, os dígrafos, ó, o RR são uns dos dígrafos, nós, então, temos a representação de um som feito por 2 letras. Tá ok? A gente já vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Agora vamos então ao encontro vocálico. Bom, o encontro vocálico nada mais é quando nós temos 2 vogais lado a lado em uma mesma palavra, né? Então, nós temos um ditongo quando essas 2 vogais estão na mesma sílaba, tá? Nós temos mais do que um tipo de encontro vocálico. Então, nós temos o encontro vocálico de quando as vogais estão na mesma sílaba. Se são apenas 2 vogais, nós as chamamos de ditongo, tá? Então, o encontro vocálico que forma um ditongo ocorre quando 2 vogais são postas lado a lado na mesma sílaba. Exemplos: Tyler, prefeito, ameixa, aquário, deixa, saudade, caixa, lei. Todas essas vogais que estão lado a lado, ó, o A e o U, o E e o I, elas estão na mesma sílaba. Por isso, então, esse encontro vocálico é classificado, essas palavras, né, como ditongos, tá certo? O encontro vocálico que forma um tritongo é quando nós temos, então, esse encontro de 3 vogais na mesma sílaba. É um número mais limitado, né, de palavras. A gente acaba utilizando sempre os mesmos exemplos, que são as palavras mais conhecidas, mas a gente vai ver aqui, ó, quaisquer. Então, nós temos o U, o A e o I. Uruguai, também temos o U, o A e o I. Paraguai, saguão, olha, nós temos o U, o A e o O. Quão, averiguou, o U. Enxaguou, também com as 3 vogais U, O e U, tá? Então, o encontro de 3 vogais na mesma sílaba classifica essa palavra como um tritongo. É um encontro vocálico com 3 vogais, certo? Já o encontro vocálico que forma um hiato, ele tem 2 vogais que não estão na mesma sílaba, certo? Então, são 2 vogais que estão uma do lado da outra, porém elas estão separadas, ficam em sílabas diferentes. E geralmente, uma dessas vogais é uma sílaba, é só aquela vogal. Muitas das vezes, tá? Então, ó, afiado. O fi e o a estão separados. São 2 vogais, lado a lado, porém em sílabas diferentes. Baú. Também temos o u ali separado do a. São, né, vogais lado a lado, porém em sílabas diferentes. Dia. Caatinga. Olha, 2 as aqui que não fazem parte da mesma sílaba, certo? Assim como fiel. O i e o e estão separados. Moeda. Nós temos o e ali sozinho como sendo a sílaba do meio, né, digamos. E saúde. Gostaria. Melancia. O i e o a também aqui no final estão lado a lado, porém em sílabas diferentes, tá certo? Bom, agora nós vamos ao encontro consonantal. A gente já acabou de ver o encontro das vogais, né? A classificação de ditongos, tritongos e hiatos. A gente já vai ver eles mais pra frente, tem algumas classificações dentro já dessas categorias. Mas agora então a gente vai dar uma olhadinha no encontro das consoantes, certo? Vamos lá.
Além do encontro de duas ou mais vogais lado a lado, também podemos encontrar palavras em que duas consoantes aparecem juntas. Nesse caso, dizemos que há então o encontro consonantal, assim como o encontro vocálico são vogais lado a lado, o encontro consonantal é quando nós temos consoantes lado a lado em uma palavra. Os mais comuns são aqueles com as letras L e R na mesma sílaba. Por exemplo, pleno e flora, tá? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Então, nós temos os que têm a palavra, a letra L e os que têm a letra R, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que a gente já tem alguns exemplos, que é o preto. Então, ó, o P e o R são um encontro consonantal aqui, porque eles estão duas consoantes lado a lado na mesma sílaba. E aqui no L eu vou colocar o pleno. Também é um exemplo parecido, porém com a letra L, tá? A gente já vai ver que tem esses exemplos aqui no nosso slide. Bom, o caso da palavra pleno aparece no nome do condomínio lá que a gente viu aqui nesse anúncio. E o preto e o prédio também, né, que são da mesma categoria aqui, também estão presentes nesse texto. Mas quais são os outros encontros consonantais que a gente pode, então, reconhecer aqui nesse texto? Bom, a gente tem a palavra construtora, que tem a junção de S, T e R, ou seja, 3 consoantes lado a lado, né? E também instrumentos, que tem o S, o T e o R também, 3 consoantes lado a lado. Mas percebam que na mesma sílaba só ficaram 2 consoantes. Por exemplo, a palavra instrumento. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó. Instrumento. Nós temos o S, o T e o R, mas na mesma sílaba, instrumento. Nós temos somente o T e o R, certo? Então vamos ver. Aqui tem um quadrinho super importante sobre a letra N. Eu já falei isso para vocês lá na nossa outra aula também, mas perceba, aqui antes do S, do T e do R, nós ainda temos a letra N. Por que ela não é considerada parte do encontro consonantal? Bom, vamos ver. A letra N presente nas palavras construtora e instrumento não formam encontro consonantal com a letra S. Então, o N e o S aqui não é um encontro consonantal. Por quê? Vamos ver. Isso porque não se considera que N, nesse caso, seja um fonema único, mas um sinal de nasalidade das vogais O e I. Então, nesse caso aqui, o I, ele fica com um som de nasalidade, porque ele faz instrumento. Então, você tá vendo que o N, ele não tem o som da letra N, e sim um som mais nasal, que faz o instrumento, certo? Então, ele não faz parte do encontro consonantal, tá? Ele é considerado como um som separado. Bom, então aqui nós temos os mais comuns, né, que é do L e do R, que nós temos as palavras pleno, flora, flanela, flocos, plateia, plástico, pluma. Olha só, todos eles, a maioria deles, né, com P ou com F, enfim. Já na primeira sílaba aqui a gente já tem o encontro consonantal. E também as palavras com o R, que tem o preto, prédio, praticar, comprar, protesto, concreto, tá? Juntando ali o R com outra consoante, então a gente tem o encontro consonantal. Agora a gente vai passar para a parte dos dígrafos. Bom, quando nós temos duas consoantes lado a lado que acabam formando o mesmo som, elas são então classificadas como dígrafos, tá? Duas consoantes juntas, quando formam apenas um fonema, não são consideradas encontros consonantais, e sim dígrafos, que é o caso então do NH, do LH, do SS, até mesmo do RR. Deixa eu limpar aqui o quadro para a gente poder colocar mais alguns exemplos, tá? Então vamos lá, ó. Os dígrafos, relembrando então, né? São as palavrinhas que têm
Duas consoantes juntas que formam o mesmo fonema. Então, pode ser com NH, com LH, com RR, SS, tá? Tem mais alguns agora, a gente vai vendo na sequência, vai aparecer mais alguns. O SC também, tá ok? Então, os dígrafos são quando temos duas consoantes que formam apenas um som, certo? Bom, agora passando para os monossílabos, tônicos e átonos. Vocês perceberam que os monossílabos são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, certo? E qual seria a diferença delas então? O que seria um monossílabo átono e um monossílabo tônico? Bom, os tônicos são as palavras que apresentam apenas uma sílaba e têm a intensidade sonora forte. Lembra que eu falei para vocês que tônico vem de tom, aquilo que tem um som forte, certo? Então, quando a intensidade sonora daquela sílaba é forte, daquela palavra, né? Ele é considerado como um monossílabo tônico. Já os monossílabos átonos, lembra que o prefixo A, ele acaba anulando o que vem depois? Então, tono, que tá aqui, ó, tônus, vem do tom também, mas tem o A antes, então ele meio que anula essa intensidade, certo? Então, os monossílabos átonos também apresentam uma sílaba apenas, mas sua intensidade sonora é fraca. Combinado? Então, átonos são aqueles que têm a intensidade sonora mais fraca e o tônico é aquele que tem a intensidade sonora mais forte. Além do aspecto sonoro, os monossílabos também se diferenciam pelo significado, tá? Então, os tônicos, ele tem uma significação própria, que são palavras que, quando são ditas, você sabe qual é o significado delas. Por exemplo, pá. Pá é um objeto, um instrumento que é utilizado em construções, em jardinagem, enfim. Já os átonos não têm essa significação e exercem função quando estão conectados a outros termos. Então, por exemplo, podem ser interjeições ou até mesmo podem ser conjunções, né? Algumas palavras que são utilizadas ali no meio do texto, mas que sozinhas elas não têm, então, uma significação, certo? Alguns exemplos de tônicos. Lá, pá, três, fé, dó. A gente tem um significado, né, para cada uma dessas palavras. E os átonos, então, nós temos de, me, nos, lhe e o, tá? Muito bem, agora vamos passar então para as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos dar mais uma limpadinha aqui para a gente poder utilizar com alguns exemplos. Bom, as oxítonas, então, né, a gente tem a diferença entre cada uma delas. A gente já sabe que a diferença está na sílaba mais forte, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ali a gente tinha, então, o exemplo da palavra metro e da palavra metrô. Lembram que a gente comentou? Metro é paroxítona e metrô é oxítona. Por quê? Bom, vamos relembrar que oxítonas é quando a sílaba mais forte, né, a intensidade sonora está na última sílaba. Então, essa última sílaba aqui, até vou fazer de outra cor, ela acaba então sendo a sílaba com a intensidade sonora mais forte, classificando a palavra metrô como oxítona. Já a palavra metro é uma paroxítona. Por quê? Porque a sílaba de intensidade sonora mais forte está na penúltima, então aqui no metro, olha só como a gente fala com o som mais aberto, né? Metro. O som da sílaba me é mais forte, tem uma intensidade sonora mais forte do que o tro, que não é o mesmo caso de metrô. Metrô e metro. Tem uma diferença aí, certo? Então, quando está na penúltima sílaba, temos a última e a penúltima. Quando a sílaba de intensidade sonora está na penúltima, a palavra então é classificada como
proparoxítona, certo? Agora, como que ocorre então as proparoxítonas, prof? Bom, vamos lá. Eu já coloquei aqui, né, esse quadrinho que fala sobre qual é a sílaba de acento tônico. E as proparoxítonas, então, são as palavras com acento tônico na antepenúltima sílaba, certo? Então, por exemplo, a palavra sílaba, eu vou escrever aqui embaixo porque aqui vai ficar atrás da TV, tá, pessoal? Mas a palavrinha sílaba, olha só, sílaba, ela é uma proparoxítona. Por quê? A sílaba com o acento tônico, ou seja, que tem a intensidade sonora mais forte, é a antepenúltima. Então, nós temos aqui a última, a penúltima e a antepenúltima. Quando essa daqui é a mais forte, a palavra, então, é classificada como uma proparoxítona. Tá ok? Bom, vamos seguir. Aqui a gente tem mais algum exemplo que foi utilizado lá sobre a palavra máscara, mascara e mascarar. Lembram? São 3 palavras compostas pelas mesmas letras, algumas diferenças de acentuação, mas que a significação delas e sua classificação são totalmente diferentes. Então vamos ver. Máscara é uma proparoxítona, porque a sílaba mais forte está aqui na antepenúltima, certo? Então, máscara seria, né, o objeto aí que a gente está usando todos os dias, máscara, tá ok? Mascara é uma paroxítona. Prof, mas qual que é o significado de mascara? O que é mascara? Bom, mascara pode ser a forma verbal dos verbos mascar no pretérito mais que perfeito ou mascarar no presente, tá? Então, mascara, eu mascaro os chicletes lá naquele dia. Ou então, mascara é a pessoa está se mascarando, digamos, no presente, tá? Tem 2 exemplos aí. Mas essa palavra não tem acentuação gráfica, mascara, tá? Ela é uma paroxítona. Por quê? Porque a sílaba de acento tônico é a K, é a antepenúltima, né? Não, desculpa, é a penúltima. Então, K é a penúltima sílaba e a mais forte, mascara, certo? E a última, então, o outro exemplo é mascarar. Mascarar é a forma verbal do verbo mascar no futuro. Então, ele mascará uns chicletes assim que terminar o seu almoço, certo? Então, essa palavra aqui é uma oxítona, porque a sílaba de acento tônico, a sílaba mais forte, que tem a intensidade sonora mais forte, é a última, que é o rá. E, inclusive, tem um acento gráfico ali para auxiliar, né? Então, mascarar é uma oxítona, ok? Seguindo então para outros exemplos de palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, vamos primeiramente às oxítonas. Lembre-se que é na última sílaba, então vamos perceber, ó. Ceará, café, Iguapó, armazém, caju, Paris, tá? Então a última sílaba sempre mais forte. Já nas paroxítonas é a penúltima sílaba, então uma antes do final tem que ser a mais forte. Açúcar, fácil, tórax, sótão, precipício, amigo, tá ok? E as proparoxítonas, então na antepenúltima sílaba, que seria a mais forte. Pode ser uma palavra de 3 sílabas ou pode ser uma palavra de mais de 3 sílabas. Se for de 3, a sílaba mais forte vai ser a primeira sílaba, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, duvidar. Nós temos 3 sílabas e a primeira, ou seja, a antepenúltima, né, contando sempre lá do final da palavra para o início, é a sílaba mais forte. Duvidar, líquido, análise, dinâmico, pássaro. Certinho, pessoal? Essas, então, são as classificações de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Bom, agora a gente vai passar para a parte dos ditongos. A gente já conversou um pouquinho que o ditongo, né, ele é, então, o encontro dessas 2 vogais na mesma sílaba. E a gente vai ver
Por que que isso acontece? O que faz com que essas palavras tenham o ditongo é o fato desses encontros vocálicos mesmo, ou seja, as duas vogais na mesma sílaba. Porém, é preciso observar diferenças entre esses ditongos. Alguns são crescentes e outros são decrescentes, tá? Então, a gente vai ver qual a diferença entre um ditongo crescente e um ditongo decrescente. Bom, eu comentei com vocês na nossa aula sobre isso, que existem algumas vogais que são consideradas semivogais, que no caso são as vogais I e U. Quando nós temos um ditongo crescente, é quando o encontro vocálico na mesma sílaba, a semivogal vem antes da vogal. Então, vamos utilizar o quadro aqui também para expor esse exemplo. Então, ditongo crescente e ditongo decrescente. Bom, o ditongo crescente é quando a semivogal vem antes da vogal. Vou escrever aqui. Semivogal antecede a vogal. A gente já vai encontrar um exemplo para colocar aqui, tá? Já o ditongo decrescente, até no som dá pra gente identificar, certo? A gente já vai ver certinho. Decrescente é quando a vogal antecede a semivogal, tá? Então, vogal antecede a semivogal. Ai, prof, será que eu vou lembrar o que é vogal, o que é semivogal? Olha só, o I e o U são nossas semivogais, tá ok? Deixar aqui do ladinho também para relembrar. Bom, então quais seriam então exemplos, né? Quais palavras que a gente pode classificar como crescentes ou decrescentes? Bom, vamos lá. Voltando aqui a esses exemplos que a gente tinha antes. Água, corrói, heróico, pátio, noite, leite, baixo e céu. Noite, por exemplo, tem um ditongo decrescente. Então, vamos escrever aqui a palavrinha noite. Prof, por que mesmo? Calma, a gente já vai ver. Noite. Nem precisa separar a sílaba. O é uma vogal que antecede a semivogal I, tá? Então, quando a vogal vem antes da semivogal, nós temos um ditongo decrescente. Já a palavrinha pátio tem um ditongo crescente. Então, vamos ver analisando a palavra pátio. Pátio. Olha só. Por que é crescente? Porque a semivogal antecede a vogal O. A semivogal I antecede a vogal O. Então, é como se o som realmente desse uma crescida, certo? E aqui uma decrescida. Por quê? Pátio. Perceba que o O tem um pouco mais de destaque do que o I, né? Assim como aqui no noite, o O também tem um destaque maior. Então, a vogal antecedendo a semivogal é decrescente. O, I. E quando a semivogal antecede a vogal, é crescente, porque é o I, O. Ok? Como se a semivogal ela fosse menor. Então, no som da semivogal, tá aqui, e daí quando vai para a vogal, sobe. E se a vogal vem primeiro, o som tá mais alto, e aí para a semivogal, desce. Certinho? Bom, vamos passar então agora para a parte dos hiatos e tritongos. Vou dar uma limpadinha aqui no quadro, para a gente poder continuar com alguns exemplos. Muito bem. Então, os hiatos e os tritongos. As palavras abaixo são constituídas com hiatos. Então, a gente já viu que o hiato é quando a gente tem vogais lado a lado em uma palavra, porém que não fazem parte da mesma sílaba, né? Saúde, sair,
ciúme, Bahia. Se separarmos todas essas palavras em sílabas, todas terão entre a primeira e a última sílaba uma vogal isolada, ou seja, uma vogal que fica sozinha entre outras duas sílabas. Isso é uma das classificações do hiato, quando a gente tem a separação dessas vogais, né? Uma fica numa sílaba e a outra fica numa sílaba separada. O hiato é o encontro de duas vogais em uma palavra, ou seja, uma vogal ao lado da outra, certo? Mas que pertencem a sílabas diferentes. E nós temos aqui mais alguns exemplos. No caso, país, juiz, baú, navio, afiado, Paraíba, moeda, rainha. Tá ok? Então, essas vogais estão lado a lado, porém em sílabas diferentes. No tritongo, então, a gente já comentou, né? Que é quando a gente tem as três vogais juntas em uma mesma sílaba, certo? Por exemplo, enxaguei, Uruguai, averiguou, quaisquer, iguais, saguão, aguei, quais, tá? Então, todas essas palavras têm uma sílaba formada pelo encontro vocálico de três vogais, tá bom? Por isso que são, então, classificadas como tritongos. Bom, aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de português do segundo bimestre. Essa revisão eu passei bem rapidinho nos pontos mais principais, né, que a gente aprendeu aí no nosso caderno 2. E agora, então, a gente vai ver uma parte da produção de texto. Eu separei um dos tópicos de produção de texto só para a gente relembrar como ocorre, como funciona, como é constituído, para, então, a gente poder fazer essa revisão. Vamos lá, então, para a parte de produção de texto agora, com os anúncios, propagandas e campanhas de conscientização. A gente conversou bastante sobre a divulgação, né, de um produto ou de um serviço, de como realmente convencer o nosso cliente, né, a adquirir, então, esse produto, esse serviço, ou até mesmo comprar a nossa ideia de alguma campanha de conscientização, ou seja, de preservação do ambiente, separar o lixo, falta de água, enfim. A gente conversou bastante sobre isso e agora a gente vai apenas relembrar quais são os tópicos principais, então, que auxiliam, né, na constituição desse texto, desse tipo de texto que acaba, então, tendo como objetivo convencer o nosso leitor. Bom, para que um produto seja bem aceito pelo consumidor, é preciso produzir um bom anúncio, né? Então, aí entra a nossa publicidade, tá? Usar o meio de comunicação adequado e a linguagem apropriada, considerando as características do produto e do público consumidor em potencial. Portanto, devemos dizer que as estratégias do texto publicitário são a verdadeira alma do negócio. Então, não é só a propaganda que é a alma do negócio, né? Mas sim as estratégias utilizadas aí no texto publicitário. Bom, é necessário criar mensagens convincentes e originais. Lembra que a gente falou da originalidade? Se você utiliza uma propaganda que já está muito batida, que todo mundo já conhece, isso acaba que não chama mais a atenção, né? E precisa ser algo, então, original, algo que ninguém nunca viu e algo que realmente convença, então, o público. Nem sempre o produto que é o melhor é aquele que vende mais, mas sim aquele que tem o melhor anúncio, que é anunciado, então, dessa maneira mais eficaz, certo? Quais são as características, então, que nos chamam a atenção nesse gênero textual? Bom, primeiramente, a combinação de palavras e de imagens. Segundo, o uso das cores. Cada cor tem um significado, gera um efeito, né, no leitor, no cliente, no público. Então, é muito importante ter o conhecimento, né, do uso dessas cores. Elementos gráficos, ou seja, o que mais você vai colocar ali, além da imagem, além do texto, né? Qual é o efeito que você vai dar também com a organização espacial. Então, tem que ser algo que realmente tire ali do comum, né? Do dia a dia, para que chame a atenção, então, dessa pessoa. Certo? Bom, a gente viu sobre essa propaganda da Sedex.
certo? Ele estava dizendo que você comprando pela internet, você pode pedir para entregar pelo Sedex e que chega super rápido. A gente analisou aí, né, as cores, o próprio carro, o próprio entregador ali retirando o produto diretamente da tela da loja online ali. Então, da tela virtual ele já retira o produto e coloca direto no carro, que por sinal já está com a porta aberta, ou seja, pronto, né, para receber esse produto e já enviar para sua casa. Essa propaganda, ela traz realmente uma sensação de rapidez, né, de agilidade da empresa na entrega então dos produtos online. A gente comentou aqui, né, sobre a van, sobre as cores, sobre o próprio slogan da marca, que é mandou, chegou, né? Então, comprou pela internet, Sedex entrega. E a imagem como um todo, então, traz essa sensação de agilidade, né? Bom, nada em uma propaganda é por acaso. Sempre que você vê um anúncio, uma propaganda, algum outdoor ou até mesmo uma propaganda que passa na televisão, enfim, tudo foi pensado, né, pelos agentes publicitários para te convencer. Então, às vezes, você vê uma propaganda e já fica encantado, né? Nossa, eu quero comprar isso, eu quero ganhar isso, tudo mais. Então, quando isso acontece, é porque o publicitário que pensou lá, que planejou essa propaganda, conseguiu atingir o objetivo dele, que é, então, convencer o cliente, né? Então, eu deixo aqui para a gente encerrar que, com uma construção elaborada, o anúncio tem sim grandes chances de conquistar o seu público-alvo. Então, a gente viu esses elementos, a gente teve ainda, né, a oportunidade de criar um anúncio lá nas nossas atividades e gostaria que vocês ficassem atentos a essa parte, então, de propagandas e anúncios também para a nossa provinha, tá ok? Muito obrigada, pessoal, e vejo vocês no terceiro bimestre. Tchau, tchau!